Amém, queridos? Amém. Glória a Jesus. Amados, hoje eu vou pedir assim um pouco da colaboração de vocês com relação às crianças. Vou explicar o porquê. O motivo de precaução. Hoje mais cedo, quando eu cheguei aqui, estava eu e meu filho somente, e subiram algumas pessoas alcoolizadas, querendo arrumar certa confusão. Glória a Deus que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, amém, querido? E o que aconteceu é que a única coisa que eu fiz foi amar aquele homem. Foi a única coisa que eu fiz. E o que aconteceu foi que esse homem ele ficou desconcertado. Então, assim, por motivo de prudência, eu oro a Deus para que Deus o abençoe, mas por motivo de prudência eu não estava querendo deixar nem a sala aberta e nem nenhuma das nossas amadas lá com as crianças sozinho. Amém, queridos? Então eu vou pedir a colaboração de cada um de vocês aí, para que a gente esteja olhando os nossos filhos. Amém? Nós temos aprendido isso. O seu filho é o meu filho. Amém, queridos? Então vamos olhar eles juntos. Amém? Glória a Deus. Amados, vocês estão com o boletim na mão? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amados, nós estamos recebendo... Eu estou vendo aqui que temos visitantes. Tem uma pessoa que veio nos visitar nessa noite. Eu vou pedir para que essa amada fique de pé. Você pode ficar de pé, amada? Amém? Vou pedir para você dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. E quem estiver perto dessa amada aí, dá um abraço nela, Fala para ela, minha amada, seja bem-vinda, Glória a Deus. E Deus lhe abençoe, querido, e que nessa noite Deus possa falar tremendamente contigo, viu? Amém? Com cada um de nós, amém, querido? Amém. Glória a Deus. Amados, nós temos sido levados a Deus esse ano. Deus tem nos levado a uma palavra profética. E a palavra profética desse ano é uma vida sem limites em Cristo Jesus. Só que às vezes a gente olha essa palavra, uma vida sem limites, e parece algo assim meio que impossível de se viver. E eu vou ser bem sincero para vocês, é impossível. Se você tentar viver uma vida sem limites, uma vida ilimitada, isso é impossível ao ser humano. Mas vocês reparem bem que a palavra profética não é uma vida sem limites, simplesmente. É uma vida sem limites em Cristo Jesus. Amém, querido? Uma vida sem limites em Cristo. Aí, isso se torna possível. Porque o nosso Deus é um Deus sem limites, é um Deus ilimitado. Amém, queridos? Então, amados, eu queria pausar um pouco hoje, justamente nesse título, em Cristo. Amém? Para que a gente entenda um pouco mais, porque às vezes a gente tem um conceito errado, a gente não consegue entender muito bem o que é estar em Cristo. A gente começa a ter um entendimento meio equivocado. A gente acha que estar em Cristo é simplesmente ir à igreja. E eu estou aqui para dizer para vocês que não é isso. Às vezes eu acho que o estar em Cristo é simplesmente eu ler a palavra. E a gente vai ver hoje que não está nisso. Tudo isso envolve, amém, querido? Tudo isso está no pacote. Jesus falou, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Portanto, congregar faz parte, amém? Jesus falou assim, que a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras. Portanto, temos que ler a palavra, amém, queridos? Mas não é só isso. Tem mais coisa aí por trás. E eu queria convidar você para que nós possamos aprender um pouco mais juntos nessa noite. Amém, queridos? Você está disposto? Glória a Deus? Amém. Então, amados, olha só. Deus deseja que seu povo aprenda a romper limites. Sabemos que esse é um efeito, amado, sobrenatural. Jamais poderemos fazê-lo por nós mesmos. Você tinha ideia disso? Que você,
Por você mesmo você não pode fazer. Por você mesmo, a obra do Senhor, amado, ela não pode ser feita por mãos humanas. Eu estar aqui pregando, uma pessoa olha e pode falar assim: eu acho que isso não é tão difícil. Eu posso simplesmente ler a mensagem, decoro, entendo um pouco e falo sobre ela. Mas é muito mais além. Porque a palavra diz que a letra sem o Espírito, ela é o quê? Morta. Portanto, querido, não é desse jeito. Não é bem assim. O pastor, para subir num púlpito, querido, e para pregar, a primeira coisa que tem que acontecer é que ele tem que se esvaziar dele mesmo. E ele tem que depender de algumas coisas, não só o pastor, como cada sacerdote que Deus levanta. Agora vira para o irmão do lado e fala assim: você sabia que você foi chamado por Deus para ser sacerdote? É, querido. A palavra diz que antes nós não éramos nem povo, agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, querido? Então, olha só, amado, o versículo base dessa mensagem justamente se encontra em João 15, 5, a parte B, onde Jesus fala o seguinte: porque sem mim nada podeis fazer. Amado, o apóstolo Paulo, ele confirma essa verdade e declara em Filipenses 4,13 o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Amado, o contexto de Filipenses era o seguinte, amado, era para executar o propósito de Deus, independente das condições. A gente escuta Paulo, às vezes a gente pega esse contexto solto. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu fico declarando isso como isso fosse um amuleto de sorte. Não tem nada a ver com isso, querido. A gente tem que olhar o contexto, porque às vezes a gente declara que eu posso tudo naquele que nos fortalece, mas na vida, querido, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós passamos por luta, o diabo se levanta, quer sapatear na tua vida, e querido, você olha, e tem vezes que você olha e fala assim: é impossível. Acho que Paulo aqui estava mentindo, não é possível. O contexto, querido, se você olhar, sabe o que o Paulo diz? Paulo diz, querido, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Que situação é essa? Ele aprendeu a estar pobre, ele aprendeu a estar rico, ele aprendeu a ter muito, ele aprendeu a ter pouco. Isso não abalava, querido, a alegria dele. Você está entendendo, igreja? Amém. Isso não movia, querido, com o interior dele, porque os olhos dele não estavam postos nas coisas, mas estavam em Cristo. Portanto, em Cristo, ele vencia todas as barreiras. Portanto, em Cristo, ele vencia todas as circunstâncias. Em Cristo, querido, ele ultrapassava limites que muitas vezes nós mesmos colocamos. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Então, olha só, amado, precisamos entender verdadeiramente o que é estar em Cristo. Preste bem atenção, porque tem cristão, amado, que anula completamente o Velho Testamento. Você sabia disso? Tem cristão que ele esquece o Velho Testamento. Fala assim: não, agora estou na época da graça, portanto eu não preciso ler o Velho Testamento. Querido, tem ensinamentos ali tremendos. Tremendo! Sabe por quê, meu amado? Preste bem atenção. O Novo Testamento, se você olhar, ele começou depois da vinda de quem? De Jesus. Pronto. Quando Jesus veio, então, ele viveu na época da lei, na época do Velho Testamento, correto? Pronto. Só que Jesus, ele prega uma coisa que parece que ele está pregando algo do outro mundo, sabe? Uma coisa completamente diferente. Sabe o que acontece, amado? O povo não entendia. O povo, a palavra diz que o povo no Velho Testamento tinha um coração duro, sabe? Parecia uma pedra. Era incrível, querido. E Jesus veio falando assim: querido, desde o início, antes da fundação do século, o que estava no coração de Deus era amor. Era amar, era amar, era amar, era amar. Então, amado, olha só, nós temos que olhar para o Velho Testamento, mas às vezes a pessoa também vai de 8 a 80, sabe? Tem cristão que só olha para o Velho Testamento, esquece do Novo. Aí ele vive em guerra, querido. Ele entra em guerra com o patrão, ele entra em guerra que todo mundo é inimigo para ele, sabe?
O irmão, o pai, a mãe, o cônjuge, querido, é uma guerra na vida do cidadão. Você está entendendo, amado? Então preste bem atenção. Eu não posso anular nenhum e nem outro. Porque quando eu olho somente para o Velho Testamento, sabe o que eu faço, amado? Eu estou anulando, no caso, a morte e a ressurreição de Jesus, e muito mais com o que acontece com a descida do Espírito Santo, o que a Bíblia chama de um dia do Pentecostes. Você está pronto para entender um pouco mais sobre isso hoje? Do que é estar em Cristo Jesus, amém, querido? Amém. Olha só então, amado, quando Jesus estava para ser exaltado e assentar-se à destra do Pai, presta atenção no que Jesus disse, acompanhe comigo, João 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Querido, presta atenção, porque tem igrejas hoje em dia que estão enfermas porque não creem no Espírito Santo. Você sabia disso? Não creem, querido, na descida do Espírito Santo, no dia do Pentecoste. Não creem no transbordar. Se torna enferma. Você está entendendo, amado? Não consegue caminhar, não consegue crescer, não consegue ter revelação, não consegue estar verdadeiramente em Cristo. Por quê? Porque Jesus aqui está dizendo que ele ia embora, mas que as pessoas não vão ficar órfãs. E havia um outro, como ele. E esse era quem? O Espírito Santo. Querido, preste atenção, porque esse dia se cumpre. Jesus foi para o Pai e a promessa se cumpre. Olha o que diz Atos 2. O versículo 1. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceu umas como línguas de fogo, as quais se distribuíam para repousar sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amado, quando Jesus se despediu de seus discípulos e os enviou para fazer discípulos, ele deu uma ordem. Você sabia disso? Qual foi a ordem que Jesus deu? Vocês lembram? Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Como é que você acha que Jesus ia estar com você? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, querido. Através do Espírito Santo. Existe uma coisa, amado. Quando eu aceito Jesus, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o que acontece é que o Espírito Santo ele passa a habitar em mim. Amém? Amém. Pronto. Só que a palavra diz que agora tem um caminhar. Porque a porta do reino, se você olhar na palavra, em Atos, Pedro nos ensina que a porta do reino de Deus é assim, ó, arrependimento, batismo nas águas e recebereis o dom do Espírito Santo. Passei pela porta, e agora? Fico na porta, querido? Cuidado. Se você está na porta, você corre risco de cair para o lado de fora, mano. Agora fala com o irmão com muito amor. Fala assim, agora tem que caminhar, querido. Você está entendendo, amado? Você recebeu Jesus. Agora o Espírito Santo passou a habitar em você. Agora você tem que se manter cheio do Espírito Santo. Você tem que continuar seguindo, querido. Não pode ficar parado. Por quê? Porque essa parte a gente vai entender hoje que não depende de Deus. Depende de mim e de você. A parte de se manter cheio, de estar sempre cheio, depende de mim e de você. Amém, queridos? Então, olha só, amado. Jesus dá a ordem dos discípulos irem fazer discípulos de todas as nações. Mas tem algo que ele coloca aí. Jesus bota um parênteses. Presta atenção, acompanhe comigo Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até as extremidades da terra. Tendo dito essas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, e uma nuvem
o recebeu e ocultou aos seus olhos. Presta atenção, amado, que não há limite. Presta atenção que Jesus, ele dá um direcionamento. Antes deles receberem poder do Espírito Santo, antes de acontecer o Pentecostes, a ordem de Jesus foi assim, ó: vão para Jerusalém, até que, esperem lá, até que não movam um dedo sequer, até que. Vocês estão entendendo, querido? Vão para Jerusalém e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí sim, vocês vão poder ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aí não tem limite. Aí é uma vida ilimitada, sem limites em Cristo Jesus. Amém, amados? Mas tem que estar cheio. Esse poder tem que descer sobre mim, sobre a tua vida, querido. Senão a gente não consegue. A gente não consegue pregar. A gente não consegue fazer as coisas de Deus. Você está entendendo, amado? Amém? Amém? Glória a Deus. O povo começou mais animado. Agora a palavra começou a entrar mais no recheio dela. O povo está desanimando. Se anime, igreja. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, para fazer todas essas coisas no poder de Jesus é preciso estar. E não simplesmente estar, mas ser. Eu tenho que ser e permanecer cheio do Espírito Santo. Mas para eu saber, para eu estar e ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que entender quem é o Espírito Santo. Você tem ideia de quem é o Espírito Santo, querido? Você tem ideia? Você já parou para olhar na palavra? Preste bem atenção. Comece a escrever no seu boletim. Agora você vai começar a pregar comigo. Você vai começar a participar. Amém? Escreva então, por favor. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Escreva isso, por favor. Presta atenção, amado, porque aqui a gente conhece, a gente vê como é conhecido pela Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são um. Portanto, querido, o Espírito que vive em nós é que garante a presença de Jesus na nossa vida. É o Espírito Santo, querido, que garante a presença de Jesus na nossa vida. Olha o que diz João 14, versículo 16 e 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Você sabe o que é Consolador? Presta atenção, amado. Essa palavra no grego, ela é Paracletos. Repita isso. Ô, glória. Isso é um povo poliglota, querido. Está pensando o quê? Isso é poder do Espírito Santo. Isso é uma bênção, aleluia. Então presta atenção, amado, porque Paracletos é alguém que fica do lado, junto. É alguém semelhante a mim. Então o que Jesus estava falando é assim: eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, vai ser enviado alguém que é como eu, que é o Espírito Santo, o Consolador, a fim de que esteja para sempre. Repita isso, sempre. Convosco. Ou seja, não é simplesmente aquele enchimento e acabou. Se ele vai estar sempre, dá uma noção de continuar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então presta atenção, 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Diga assim: o mundo não pode receber. E por que não pode receber? Olha o que a palavra diz: porque não vê. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque o que? Ele habita convosco e estará em vós. Esse habita convosco aqui, sabe o que é isso aqui, querido? Esse habitar, na tradução, se você for ver no grego, é a mesma palavra que foi usada em João no capítulo 1, no versículo 14, onde diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e tabernaculou. Você consegue entender isso, querido? Você é templo do Espírito Santo, você é igreja. Amém? Esse local aqui, querido, serve para que nós possamos nos reunir. Amém? E a palavra nos orienta. O salmista no Salmo 133 diz: quão bom e agradável estar junto os irmãos. No final do Salmo ele diz: é ali que Deus determina a sua bênção, a sua unção para sempre.
Jesus falou que nós deveríamos nos congregar. É quando o corpo se reúne, quando os pedaços se encaixam. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Mas presta atenção, amado. Quando você sai daqui, você é igreja. Sabe o que você faz aqui? Você vem para cá, você louva, você ora, você chora, você busca a presença de Deus. Isso não pode parar na tua vida, querido, quando você sai daqui. Vou trabalhar, eu estou orando, eu estou louvando, eu estou chorando diante de Deus, eu estou buscando a presença de Deus com as minhas atitudes, com o meu louvor, com o meu clamor, com a minha oração, com as minhas ações, com todo o meu ser. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Glória a Deus. Então olha só, amado, presta atenção, porque essa palavra de consolador que eu falei de Paracletos, essa palavra traz o sentido de aconselhador, exortador, intercessor, estimulador, consolador, fortalecedor. Você está vendo o que o Espírito Santo faz com a gente? Tudo que Jesus fez, Jesus, enquanto esteve aqui, querido, ele estimulou as pessoas, ele exortou, ele aconselhou, ele consolou, ele fortaleceu. E ele hoje, através da pessoa do Espírito Santo, continua fazendo isso. Amém. Na minha vida e na sua. Amém, querido? Amém. Presta atenção, o Espírito Santo, amado, tem todas as características de uma personalidade. Ou seja, toda a característica de uma pessoa. Você sabia disso? Quantos de vocês aqui, amado, quando acordam falando assim: Espírito Santo, bom dia? Porque ele é uma pessoa, querido. Você sabia disso? Você não sabia? Inclusive tem um livro aí, Bom Dia Espírito Santo. Querido. Porque ele está ali do teu lado. Aí você acorda, não dá nem atenção para ele, sabe? Você vai embora. Aí teu dia começa. Aí começa a embolar, aí você não lembra de orar. A palavra, coitada, a Bíblia está mais cheia de poeira do que outra coisa, sabe? Fica aberta lá no Salmo 91, coitada, a página chega a estar amarelada, querido. Aquela coisa lá em cima, a página toda amarelada, a bichinha parece até, sabe, aquela coisa, parece, daqui a pouco começa a criar verruga aqui na Bíblia, tão velhinha que fica aquela página. As outras estão limpinhas, branquinhas, sabe? Aquela lá, para de bater sol, chuva, neve, cheio de poeira, a bichinha tá lá precisando de uma recalchutada, sabe, querido? Aí as coisas começam a dar errado, as coisas começam a embolar na minha vida. Aí eu falo assim: por que, Deus? Deus já respondeu, querido. Depende de você, a minha palavra está aí, você lê? Não, quando dá tempo, querido, pelo amor de Deus. Essa semana eu estava falando com um discípulo, eu estava falando um testemunho meu, sabe? Quando eu comecei a minha caminhada, eu tinha uma dificuldade para ler, viu, amados? Era complicado. E eu quero dizer, animar vocês, que isso não é só com vocês não, viu? Pastor de vocês aqui também aconteceu isso no início da caminhada. Bem complicado, aquela coisa assim, a carne contra o espírito contra a carne, você não quer ler a palavra de jeito nenhum, sabe? Aquela briga, sabe, querido? E aí, o que acontecia, querido, é que eu fui compartilhar com o meu discipulador isso. E o meu discipulador falou o seguinte, que eu fui falar, eu vim com uma desculpa para ele. Eu falei assim: preste bem atenção, eu estou sem tempo de ler, querido. Ele falou: amado, você está sem tempo de ler? Tô. Ele falou assim: você vai no banheiro todos os dias, querido? Né? Sabe aquele momento de reflexão, sabe? Você vai no banheiro? Pronto. Não é o número 1 não, o número 2, tá, amado? Aquela coisa de reflexão, sabe? Você relaxa, sabe aquela coisa? Então. Aí você vai, vou, querido. Então, pois é. Ele falou assim: o Espírito Santo não sente cheiro, querido. Você pode abrir a Bíblia e ler. Como é que você está dizendo que não tem tempo? Que coisa, né? Eu estou olhando a carinha de alguns aí, a carinha de alguns está falando assim: ih, rapaz, agora eu não posso mais dar essa desculpa não. Você está entendendo, querido? Então presta atenção, amado, porque nós vamos conhecer o Espírito Santo agora. Escreva, por favor. O Espírito Santo, querido, ele ama. Escreva, por favor, ele ama. Acompanhe comigo, Romanos 15:30 diz: e rogo-vos, irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim e Deus. O Espírito Santo, querido, ele também fala. Escreva, por favor. Apocalipse 2, 7, a parte A diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem pessoas que olham esse versículo aqui e parece uma coisa assim meio absurda, sabe? Às vezes a pessoa fala, é que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir. Será, querido? Porque o Espírito fala com tanta gente, amado, ninguém escuta, sabia disso? Amado, às vezes você está caminhando em direção a uma ribanceira, sabe? Aí o Espírito fala assim, não vá por aí. Mas o desejo da tua carne está falando assim, mas eu estou com vontade, sabe? Chega a fazer pirraça a carne, sabe? Eu quero, sabe aquela coisa assim? Pronto. Aí você vai. Você acabou de ter ouvidos para não ouvir, querido. Teu ouvido serviu para um montão de coisa, menos para ouvir. Às vezes você vem ao culto, querido, Deus fala com você, você vai para casa, aquela coisa tremenda, chega no dia seguinte, você está fazendo a mesma coisa. Será que seus ouvidos foram para ouvir? Tem que estar com o ouvido espiritual atento, querido. Tem que estar com o ouvido espiritual atento para escutar a voz do Senhor. Outra coisa, amado, o Espírito Santo, escreva por favor, ele pensa, vê, ouve e ensina. Escreva por favor, pensa, vê, ouve e ensina. Primeira Coríntios 2,13 diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Presta bem atenção aqui, querido, porque às vezes a sabedoria humana, a palavra diz que a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. Então, os homens, amado, o ser humano em si, ele nunca vai entender as coisas de Deus. Às vezes eu quero entender as coisas de Deus humanamente. Não vai conseguir, querido. Eu lamento te dizer, mas não vai conseguir. Você quer ter um exemplo assim de algo espiritual e você querer explicar de maneira humana? Sabe quando Moisés sai, querido, do Egito com o povo e ele atravessa o Mar Vermelho? Amém? Pronto. Aí eu vou contar essa história, amém, queridos? Humanamente é assim, queridos, mas aí Moisés chega ali diante, amado, daquele mar, e rapaz, você não sabe, naquela época do ano, entendeu? Vem um vento impetuoso, norte, sudeste, noroeste, de cima para baixo, na diagonal, transversal, né, do cosseiro, do quadrado, da raiz de 30 e aquela coisa toda. E aí o que acontece é que uma parte fica mais alta do que a outra, e pai, tá vendo que eu estou falando o que aconteceu, mas eu estou explicando de uma maneira humana. Agora vai explicar o que aconteceu espiritualmente. Não tem explicação, querido. Por que não tem? Porque Deus é Deus. Deus faz o que Ele quer. E não tem explicação humana, querido. Você vai explicar, querido, explica para mim um casamento completamente arrebentado, os dois, querido, querendo pedir divórcio, Deus entra e de repente envolve esse casal, cura o casamento desses dois, e essa palavra divórcio é riscada do dicionário deles. Me explique isso, querido. As coisas de Deus só podem ser discernidas, querido, espiritualmente. Você está entendendo, meu amado? Amém, amados? Você está entendendo, amém? Amém. Glória a Deus. Se vocês estão entendendo, já estão aí espirituais. Olha aí que bênção. Outra coisa, amado, o Espírito Santo ordena e interfere. Escreva, por favor. Ordena e interfere.
Atos 16, o versículo 6 e 7 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra à Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betina, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Querido, me explica isso. Eu acabei de dizer aqui, amado, que Deus te chamou, te levantou com um propósito, a fim de que você pregue o Evangelho do Reino. Jesus falou: façam discípulos de todas as nações, pregue o Evangelho. Aqui, querido, esse povo, esses amados aqui, esses irmãos, estão entrando num local e o Espírito Santo fala assim: não pregue para esse lugar. Isso não tem explicação, querido. Ah, pastor, mas por quê? Porque Deus é Deus. E Ele sabe o que é melhor, querido. Você está entendendo, meu amado? Você está conseguindo entender? Deus é Deus, é Ele que faz. Deus move, querido, através de contrários. Você está conseguindo aí, querido, no teu lugar hoje aí sentado, escutar a voz do Senhor? Você está conseguindo escutar o Espírito Santo falar com você, querido? Porque é Ele que vai te dar revelação do que está sendo falado aqui. Você está entendendo, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Preste bem atenção. Só entende essas coisas, amado, quem é espiritual. O diabo, amado, muitas vezes pode tentar impedir você de falar das coisas de Deus. Mas se você é espiritual, você vai conseguir discernir se é de Deus ou se não é. Você vai conseguir. Se você é espiritual, se você está cheio do Espírito Santo, se você está transbordando, amado, do Espírito Santo, você vai saber se aquilo que está tentando te impedir, se é Deus que está falando para você não fazer, na pessoa do Espírito Santo, ou se é o diabo que está tentando fazer algo impedindo que a palavra alcance aquela vida. Você está entendendo, querido? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Um entendeu, gente. Glória a Deus. Me fiz de tudo para com todo, a fim de salvar alguns. Ô, glória. Glória a Deus. Preste atenção, escreva, por favor, mais uma coisa. O Espírito Santo, ele nos ajuda e intercede por nós. Escreva, por favor. Nos ajuda e intercede. Romanos 8, querido, 26 e 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe com a intenção do Espírito, é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém, amados? Então, olha só, outra coisa, o Espírito Santo, ele se entristece. Escreva isso agora. O Espírito Santo, ele se entristece. Efésios 4,30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Presta atenção, amado. E você pode me perguntar assim: mas pastor, como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Sabe como é que a gente entristece o Espírito Santo? Escreva aí, por favor. Nossa maneira de agir pode apagar a função. Ou seja, é na maneira que eu ajo, do jeito que eu vivo, do jeito que eu ando, do jeito que eu me posiciono. Se eu me submeto à palavra, se eu obedeço, se eu faço com que se cumpra 1 João 2,6 na minha vida, que é aquele que diz estar nele, deve andar como Jesus andou. Se eu passo a copiar o caráter de Jesus na minha vida, querido, o que acontece é que, obviamente, eu não vou entristecer. Mas se eu vivo segundo o conceito do mundo, segundo o desejo da minha carne, fazendo a minha vontade, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Não tem jeito, querido. Você está entendendo, amado? E isso pode, querido, isso pode apagar a assunção. Presta atenção, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. Amados, deixa eu falar um negócio para vocês. Ninguém pode impedir Deus de agir. Porém,
é você e sou eu quem limitamos Deus na nossa vida. Olha que coisa. A palavra do Senhor diz assim: agindo Ele, quem impedirá? Olha. Oh. Mas sabe como é que é na nossa vida? É assim, ó. Apocalipse, capítulo 3, ó. Eis que estou à porta aí, bato. Eu tenho que ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora? Eu tenho que ter atitude, querido. Eu tenho que ir lá e abrir, para que ele entre e tenha comunhão comigo. Portanto, querido, presta atenção, porque a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Se eu falo não, ele não entra. Olha que coisa. Um Deus ilimitado pode ser limitado por mim na minha vida. Você está entendendo, querido? Isso eu vou apagando o Espírito Santo na minha vida. A verdade, amado, é que sem o Espírito Santo não haveria, sabe o quê? Não haveria igreja. Não haveria igreja, amado, sem o Espírito Santo. Esse é o tempo, amado, do Espírito Santo. Você e eu, amado, temos que ter uma relação com Ele. E não há, amado, melhor relação do que essa. Sabe por quê? Porque Ele habita em nós. Olha o que a palavra diz. É Cristo em nós a esperança da glória. Não é Cristo sozinho. Não sou eu sozinho, mas é Cristo em mim. É Cristo em nós a esperança da glória. Aprove ao Senhor, querido, habitar em templos humanos. Olha só que coisa. Aprove ao Senhor habitar em nós. Aprove ao Senhor habitar em nós, limitados. O ilimitado habitando no limitado. Para que a gente possa ter a possibilidade de viver uma vida sem limites. Por quê? Porque nós estamos cheios, nós estamos sendo guiados por aquele que não tem limites. Amém, querido? Glória a Deus. Então olha só, amados, preste bem atenção. Ele nos dá poder para fazer a obra, mas também nos dá poder para limitar o quanto eu quero. Olha que coisa. Que situação, né? Senhor, eu estou aqui firme e forte para fazer a tua obra. Ele vai derramando, Ele vai derramando, Ele vai derramando, até onde você quiser. Nós vimos aqui que não tem limite. E sereis minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judá e até os confins da... Não tem limite, querido. Sabe quem é que vai limitar? Você e eu. Não, Senhor, eu só vou até a Disney, lá nos Estados Unidos, em Orlando. Só vou pro lado de lá. Pro lado de cá, não. O negócio de ir pra África e Índia não é comigo, não. Por favor. Ásia, me tira disso aí. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo, amados? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amado, presta atenção. Nós vemos pessoas, muitas vezes, amado, dentro da igreja, sabe? Voando. Você olha, querida, a pessoa está ali, conquista vidas e convida e faz e acontece e ganha vida para Jesus e trabalha e serve e aquele negócio todo, rapaz, aquela disposição. E quando você olha para outro, querido, o cara parece aquele negócio, sabe? Tá na rede ali, balançando de um lado para o outro. Entende? Querido. Deus não te chamou, querido, para você deitar na rede, amor. Se você deitar na rede, você vai ficar lá. Não vai ser o Senhor, mano. É você que tem que se levantar. Você que tem que resplandecer, porque a glória do Senhor, querido, já raiou. O campo, querido, está branco. Sabe o que é que falta? Ceifeiros, querido. E a igreja foi chamada para fazer parte disso. Eu fui chamado para fazer parte disso. Você, querido, foi chamado para fazer parte dessa história, para fazer diferença na tua geração. O que você tem feito, querido? Você tem pegado a unção de Deus e tem guardado no bolso? Você vai apagar o Espírito Santo, amado. Você está entendendo, igreja? Amém, querido? Deus não te deu poder e Deus não me deu poder para a gente botar no bolso e mostrar que eu sou o bambambam. O poder é derramado com um propósito, é para cumprir a missão. E a missão é dele, não é minha. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Amém.
Glória a Deus. Presta atenção, amado. Porque quando a gente fala do Espírito Santo no texto original, no grego, aparecem duas palavras diferentes, descrevendo experiências diferentes. Todas as duas, elas são necessárias para a nossa vida. Todas elas são necessárias. Mas quando foram traduzidas, usou-se uma única palavra, que foi cheio. Sabe? Na questão do Espírito Santo, foi traduzido como cheio. Mas no grego, elas são duas palavras diferentes. Elas são duas palavras diferentes. Foi traduzido como se fosse uma única experiência. Mas essa palavra, essas duas palavras, elas têm ações diferentes. A gente vai ver isso hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Então acompanhe comigo. A primeira palavra é Pimplei-me. Repita isso. Oh, glória. Olha só, você é um povo logo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Então, amados, a primeira é Pimplei-me. Essa palavra, querida, ela aparece em vários textos. E eu trouxe alguns só, tá? Para que a gente entenda, para que não ocupe muito o nosso tempo. Olha o que diz Lucas 1,15. Diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Lucas 1,41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, você sabe quem é Isabel e sabe quem é Maria, amém, querido? Amém. Isabel, mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus. A criancinha saltou no seu ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Atos 4,31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4,8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Atos 9,17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amados, essa palavra Pimplei-me, que também foi traduzida como cheio, significa ficar cheio. E essa palavra, amada, essa palavra Pimplei-me, ela dá a entender que antes estava vazio. Você está conseguindo entender? Se nós olharmos o texto, dá a entender que antes não havia nada e de repente ficou cheio. E de repente foi enchido. Então, amado, é uma experiência repentina, momentânea. Ela não continua. É para cumprir um determinado propósito. É um revestimento de poder para profetizar, testemunhar, fazer a obra de Deus. Então, preste atenção para que vocês entendam. Quando eu venho aqui pregar, amado, todos os domingos, presta atenção, o que eu clamo a Deus, porque há um preparo antes, onde eu acordo no domingo, e eu me preparo, eu estudo a palavra mais uma vez, já venho estudando durante a semana, no dia eu estudo a palavra, eu oro, eu clamo ao Senhor, para quê? Para que quando eu chegue aqui, querido, aconteça, sabe o quê? Pimplei. Para que eu possa receber, querido, aquele enchimento momentâneo, aquela ousadia para que eu possa pregar a palavra àqueles que estão aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, preste bem atenção, porque a segunda palavra, ela no grego, essa palavra é pleiros. Repita isso. Pleiros. Essa palavra, amado, como eu falei anteriormente, tem muita igreja que fica enferma porque não considera essa palavra aqui. É nesse ponto aqui que muita igreja cai. É nesse ponto aqui que muito pastor cai. É nesse ponto aqui que muito homem e mulher de Deus se afasta do reino. Porque não tem pleiros na sua vida. Não dá valor ao pleiros. Não dá valor, querido. Presta atenção. E começa uma busca desesperadora somente pelo Pimplei. Aí sabe como é que é isso? A busca desesperadora pelo Pimplei. Sabe como é que é? É assim, olha. Vem cá, querido. Estou sabendo que na igreja tal hoje vai ter um pregador fulano de tal. E você tem que ir, querido.
Rapaz, aquele pregador quando está lá, rapaz, é o seguinte, aquele que nunca foi batizado no Espírito Santo, ele é, sabe? É, aquele negócio. O cara tá com a unha encravada, a unha desencrava na hora. Querido, aquela coisa assim, ela vai, todo mundo em busca do mover, em busca do pimpeiros, sabe, querido? Ou então muitas vezes vem um cantor gospel, querido, a pessoa falta o culto dela, perde a palavra para assistir lá o cantor, sabe? Aí lá no cantor, lá no louvor, querido, é cheio de pimpeiros, olha que benção. Aí vai para casa, só que esse pimpeiros, ele é algo, como nós vimos na tradução, ele é algo momentâneo, sabe, querido? Pronto. Sabe o que acontece depois? Ele vai fazendo assim, ó. Aí sabe o que eu faço? Aí eu compro um CD, querido, daquele cantor, para que eu possa botar em casa, para que o pimpeiros possa continuar. Querido. Mas não é pimpeiros, querido. Pimpeiros é algo momentâneo. Pimpeiros é algo momentâneo. O que nós temos que clamar a Deus e começar a pedir é por esse segundo aqui, querido. Pimpeiros é importante, amém, amém, queridos? É necessário também. Mas não é um sem o outro. Tem que acontecer, querido, depois, pleiros. O pleiros, ele tem que acontecer. Olha só, querido, para que você entenda o pleiros, ele aparece em alguns textos. Eu trouxe aqui alguns para vocês, acompanhe comigo. Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo. Veja que não é algo que foi enchido. Ele já estava. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 7:55. Mas ele, estando cheio, ou seja, já estava, e continuou cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 11:24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, querido, pleiros significa, sabe o que? Ser cheio. Não é, amado, como uma experiência momentânea, mas de maneira contínua. É estar sempre cheio. Uma pessoa, querido, pleiros, nem sempre, amado, na igreja você vai ver ela pulando. Nem sempre vai olhar para ela e vai falar: amado, o irmãozinho, ele está no fogo. Porque isso é pimpleiros. Mas uma pessoa que, uma pessoa pleiros, ela vai estar sempre atuando como Jesus. As atitudes dela vão ser iguais às de Jesus. Ele vai estar sempre se submetendo e obedecendo a palavra. Você está entendendo, querido? Está começando a entender? Amém? Olha só, amado. Não está relacionado com uma obra a fazer, mas com uma vida do Espírito. É estar e depois continuar cheio. Ou seja, primeiro acontece o quê? Qual é a primeira palavra? Quem lembra? Pimpleme, oh glória, aleluia. Primeiro pimpleme, aquele impacto, aquele mover tremendo, aquele poder que vem sobre mim. E depois, amado, presta atenção, porque pleiros depende de mim e de você. Não depende mais de Deus. Sou eu que me encho. Sou eu que me mantenho cheio. Sou eu que me mantenho cheio. Olha só, querida, a diferença. Os textos em que aparece a palavra pimpleme dão a ideia de ser enchido de fora para dentro, o que combina com a palavra caiu e derramado. Já a palavra pleno nos dá a entender um enchimento de dentro para fora. Então, amado, pimpleme é um derramamento. Exemplo, presta atenção, para que vocês entendam. Um copo d'água suja, ok? Um copo sujo, vamos botar assim. Você bota água, aquela água vai ficar o quê?
suja, pronto. Mas aí o copo encheu, não encheu? Pronto. Só que ele continuou sujo. Mas é aquele primeiro impacto, ele estava vazio, coitado, ele estava seco, sabe? Pronto. Então encheu, certo? Veio até a boca. Aí depois tem que haver uma continuação. Porque o copo continua sujo. Então tem que haver, sabe o quê? Pleiros. Porque o pleiros, amado, o que acontece é um transbordar. Você é o transbordar diariamente. É o transbordar sempre transbordando. Então se você pega esse copo de água suja e você pega água limpa, abre a tua bica, bota aquele copo de água suja, a água vai entrando, a água vai ficando o quê? Mais limpa. A água vai ficando mais limpa. E a água vai purificando cada vez mais. É isso, querido, que o pleiro serve na minha vida e na sua. Não adianta só o pimpleme. E também não adianta só pleiro. Tem que ter os dois, querido. Você está entendendo, igreja? Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Pleiros, querido, é um transbordamento, como eu já falei. Pimpleme nos dá poder, nos dá ousadia para falar da palavra. Pleiros, querido, nos dá vida, nos enche de vida. Ou seja, é o caráter para viver como Jesus viveu. Pimpleme, querido, dá poder para testemunhar, falar de Cristo. Pleiros é para mostrar o caráter de Cristo. E pimpleme nos capacita a manifestar, sabe o que, amado? Os dons. Preste bem atenção. Pimpleme nos capacita a manifestar os dons, certo? Pleiros nos capacita a manifestar os frutos do Espírito. Você está vendo que é uma diferença aí? Para que você entenda. Olha aqui o pimpleme em ação. 1 Coríntios 12, 7 a 11 diz assim, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, a outros, a operação de maravilhas, e a outros a profecia, a outros o dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Só que depois, querido, do pimpleme passar, os dons, querido, eles têm que continuar. E aí acontece o pleiros que nos capacita a manifestar os frutos do Espírito. Estão descritos, amado, em Gálatas 5, versículo 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então presta atenção, querido. Pimpleme é uma experiência definida. É algo que acontece momentâneo. É aquele impacto. Você está entendendo, querido? Aquela capacitação momentânea para algo que Deus vai entregar na sua mão para você fazer. Você está entendendo? Como eu citei aqui antes, vem aqui pregar. Deus tem que me capacitar, senão eu não consigo pregar aqui, querido. Você está entendendo, querido? Mas quando eu termino de pregar, o que acontece? Eu saio daqui, eu continuo vivendo a minha vida. A vida continua. A vida não é só de púlpitos. Você está entendendo, querido? Então quando eu saio daqui, eu tenho que ser pleiros. Quando eu saio daqui, eu tenho que ser pleiros. E pleiros, querido, é um processo de crescimento. Pleiros é um processo de crescimento. Então presta atenção, para a gente entender bem. A maior diferença entre pimpleme e pleiros é o seguinte: pimpleme está ligado a uma unção específica, um momento onde Deus derrama do seu espírito, mas que depois cessa, ok? Entendidos? Amém, querido? Glória a Deus. Pleiros requer um contínuo esvaziamento de si mesmo, uma contínua operação da cruz de Cristo, um quebrantamento contínuo, aceitando o governo de Deus,
deve ser constante se queremos viver nos mais altos lugares. Olha que coisa. Ou seja, querido, para ter pleiros na minha vida, eu tenho que morrer. Eu tenho que matar o meu eu, a minha carne. Sabe aquela coisa de que eu sou assim? Eu sou assim mesmo. Ó, querido, para com isso, está amarrado isso no nome de Jesus. Você não foi criado assim mesmo. Você foi criado, querido, com dons, talentos, para ser cheio da glória de Deus, para resplandecer a glória de Deus. Você foi criado, querido, para louvar e adorar o Senhor. Foi para isso que você nasceu. Você está entendendo, querido? Amém? Foi para isso que você nasceu. Aquela história de que pau que nasce torto morre torto. Com Jesus não acontece não, viu, querido? Ele é carpinteiro, ele endireita. O negócio é assim. Não é brincadeira não. Você está entendendo, querido? Amém? Então, amado, presta atenção no que diz Gálatas 5, 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, pois a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque estes são opostos um ao outro, de sorte que não façais as coisas que quereis. Olha só que coisa tremenda que acontece, amado. Essa luta que acontece dentro de nós, a carne contra o espírito contra a carne, preste bem atenção, é para que eu e você não façamos as coisas que queremos. Olha só que situação, querido. Para não fazer o que eu quero, a minha vontade e o desejo da minha carne. Você está entendendo, querido? Deixa eu falar um negócio para vocês, que eu citei aqui antes, que muitas vezes a gente vê pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, caindo e às vezes não entende o porquê. Sabe, querido? Se você for olhar, a grande maioria desses grandes homens e mulheres de Deus, você tem ideia por que caíram? É porque só tinham, querido, pimpleiro, mas não tinham pleiros. Eles não tinham uma vida com Deus. Eles tinham aquela coisa momentânea, sabe? Chega no culto, sobe, grita e prega e fala e aquele negócio todo e aquela coisa, sabe, querido? Mas não tinha, amado, um crescimento espiritual, não tinha uma leitura da palavra, um esforçai-vos, sabe, querido? Para você viver a palavra, não tinha o matar a sua carne, crucificar o seu eu, não existia isso. Portanto, caiu, querido. Por que caiu? Porque não estava dando os frutos do Espírito. Amor, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Nada disso tinha, meu amado. Portanto, vai cair. Se não tiver, querido, pleiros, vai cair, querido. Pleiros tem que estar acontecendo de maneira constante, todos os dias na minha vida e na sua. Você quer aprender de maneira prática como ficar cheio do Espírito Santo e permanecer cheio, amém? Glória a Deus. Escreva no ponto 1, ter uma vida de adorador. Escreva, por favor. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho no qual está a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Dá uma pausa aqui, olha para mim que eu quero explicar um pouco isso aqui. Porque aqui na verdade, amado, o vinho que está falando é a bebida realmente, sabe? Mas lembra do que nós falamos antes, que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, amém? Tem muito vinho aí, amado, que o mundo vem oferecendo, sabe? Tem muita gente aí, amado, que o vinho, na verdade, às vezes não é bebida alcoólica, mas é um carro. A pessoa não pode ter um carro, ela tem que ter senão ela não fica contente, para que possa satisfazer o seu ego. Você entende isso, querido?
A pessoa está triste, ela vai no shopping, querido. Rapaz, é uma luta, sabe? A pessoa chega na vitrine, é aquele amor à primeira vista, sabe como é que é? A pessoa olha para a roupa olha para a pessoa, amada, aquele imã, sabe? Aquela atração assim tremenda. Você fala, e você chega até a se declarar, você fala assim: roupa, nós fomos feitos um para o outro. Sabe, querido? Você foi inventado, você foi feita para mim. Aquela coisa tremenda, sabe aquela luta? Pois é, querido. E aí eu vou, querido, porque eu não estou me sentindo bem, porque eu estou triste, eu começo a comprar, para ocupar um vazio. Deixa eu explicar a vocês, que só Deus pode preencher. Na verdade, esse vinho aqui, amado, tá ligado a mais entorpecimentos, sabe? Anestesias. Sabe, amado, quando você vai... Eu sei que o povo aqui, muita gente não gosta. Sabe quando você vai no dentista arrancar um dente? Aí você toma uma anestesia? Pronto. Ele arranca o seu dente, você não sente nada, né? E quando passa a anestesia? Querido, é pior o negócio. O negócio parece que é pior do que... Assim, rapaz, antes não tivesse arrancado, deixava o dente aí. Que doía só de vez em quando. Agora tá uma dor aqui contínua. Né? Essa coisa aqui agora não para de doer. Querido. Às vezes eu faço isso. Eu me embriago com essas coisas do mundo para tentar me suprir. Mas que na verdade, querido, o problema não foi embora e você só aumentou ele. Por quê? Por que, pastor, eu só aumentei? Você acabou de ir lá comprar roupa, comprar carro, e você entrou em créditos e você aumentou sua dívida. Agora você piorou a sua situação. Você está entendendo, querido? Então presta atenção. Versículo 19: falando uns aos outros em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre dando graças por tudo ao Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, amados. Falar entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais não é eu sentar para conversar com um amado e eu chegar para o Mariel e falar assim: porque aprendi a viver contente em toda situação. Mariel, mas e aí, querido? Para te adorar, ó Rei dos Reis. Não é isso, meu. Falar em salmos, hinos e cânticos espirituais não tem nada a ver com isso, não, viu, mano? Não tem nada a ver com isso. Falar em salmos, salmos, hinos e cânticos espirituais, presta bem atenção, porque é a gente prestar atenção no que sai da nossa boca. Amém. É a gente vigiar, querido, o que sai. Como é que são as nossas conversas, querido? Será que se você fosse fazer uma análise, as suas conversas são uma expressão de louvor e adoração a Deus? Não precisa me responder, não. Só pausa e dá uma refletida nisso. Sabe por quê, mano? Porque, veja bem, às vezes eu chego com uma aparência santa. Sabe? O irmãozinho, rapaz, você não sabe da manhã, precisamos orar pelo irmãozinho fulaninho de tal. Rapaz, você não sabe o que ele fez. Aí a língua, ó, tuque. Querido. Viu que tem uma aparência santa? Temos que orar. Mas ó a fofoca. Ó a fofoca. Querido. E a palavra diz em Tiago, sabe o quê? Cuidado com a língua, querido. Porque é a menor parte do corpo. Você sabia disso? Mas ela pode conduzir todo o nosso corpo, querido, às trevas. É a menor parte do corpo. E ela pode conduzir, assim, incrivelmente. Então a gente tem que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Quais são as suas conversas, querido? É só falar mal dos outros? É só reclamar? É só murmurar? Como é que são as suas conversas? Você está entendendo, amado? Para se falar, amado, em salmos é preciso, sabe o quê? Conhecer a palavra de Deus. É o mesmo que se encher da palavra. Quando você está no meio da conversa, que surge uma situação,
você traz, amado, uma referência bíblica. Não precisa falar porque em João capítulo 5, versículo 2, assim diz o Senhor. Não é isso, meu amado. Mas você traz o conceito bíblico. Amém. Ou você fala assim, não, é realmente, querido, é assim mesmo. Ih, tem jeito não. Esse tipo de pessoa mesmo é só com pancada na orelha mesmo. Tem jeito não. A gente tem que ter cuidado com isso, querido. Só que para eu falar da palavra, eu tenho que conhecer. Como é que eu vou falar da palavra sem conhecer, querido? Se eu não me encho da palavra, como é que eu vou falar dela? Você está entendendo, querido? E olha só, amado, presta atenção. Cantar, louvar e adorar o Senhor de coração, sempre dar graças a Deus por tudo. Amado, quem está cheio do Espírito Santo atua desta forma, mas atuar desta forma também nos enche do Espírito Santo. Então presta atenção, amado. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu falo, o que sai da minha boca são só salmos, hinos e cânticos espirituais. O que sai da minha boca, a minha conversa, sobe ao trono do Senhor como uma adoração, uma expressão de louvor a Deus. Isso me enche do Espírito Santo. Como também o contrário é verdade. Se eu me encho do Espírito Santo, da minha boca só vai sair o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, amado? Ou seja, isso é pleiros. Isso é pleiros, querido. Escreva, por favor, no ponto 2. A segunda coisa prática que nós temos que ter, uma vida de intercessor. Escreva, por favor. Efésios 6,18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, orar nós temos aprendido e sabemos pela palavra de Deus que é uma conversa com Deus. Amém, amados? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Amém. Glória a Deus. Então olha só, é uma conversa com Deus. Mas não é só isso. Você sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Quando você está pregando, quando você está falando isso aqui, sabe o que chama? Isso aqui se chama uma oratória. Você sabia disso? Já escutou falarem assim, rapaz, mas aquela pessoa tem uma oratória assim muito boa. É porque aquela pessoa quando fala, ela fala bem. Você consegue entender isso, querido? Amém? Então presta atenção, amado. Porque o problema maior, muitas vezes, é que é na oração horizontal e vertical. Então presta atenção, existem dois tipos. É a minha oração com Deus e a minha oratória com os meus irmãos. Poxa, pastor, mais uma coisa para eu vigiar. Querido. Quer revelação do Espírito? Quer pleiros? Amém, querido? Tem que estar atento, tem que estar atento. Tem que estar atento. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, amado, esse relacionamento vai influenciar quando eu estiver com o meu irmão. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, se eu oro ao Senhor, se eu leio a palavra, quando eu estiver com o meu irmão, eu vou ser influenciado pelo quê? Pelo meu convívio, pelo que eu estou recebendo, pelo meu relacionamento com Deus. Agora, se eu tenho relacionamento com a televisão, com jogos, um relacionamento, querido, com essas coisas do mundo, quando eu conversar com meu irmão, você acha que vai sair o quê? Coisa do mundo. Querido. Aí tem pessoas chegando para mim, pastor, não entendo. Tá aqui, querido. A palavra já está dizendo. O segredo está aqui. Você está entendendo, querido? Muitas vezes eu fico nisso, fico só na televisão, jornais, as notícias. Querida, você vai conversar com o cara só fala com você sobre tragédia. E aí, amado, como é que tá? Não, tudo legal. Tá na bênção, nós vezes. Conta a bênção aí, irmão.
Rapaz, você não sabe, rapaz. Caiu um avião, morreu não sei quanto. Amado, pelo amor de Deus. Jesus. Conta o que Deus tem feito na tua vida, querido. Conta o que está precisando ser mudado na tua vida. Conta o que Deus tem feito, o que Deus tem falado contigo. E começa a abrir a tua boca e profetizar aquilo que Deus mandar você falar. Amém, queridos? Essas coisas, amado, perdão, é que vão influenciar a nossa conversa na oratória com o meu irmão. Por isso, amado, quem tem uma ligação, no caso enorme, entre adoração, a gente tem que entender que existe, amado, uma ligação enorme entre adoração e oração. Você sabia disso? Pois quem é um adorador tem uma vida de oração que é influenciada pela relação dele com Deus. Você está entendendo, querido? Escreva, por favor, no ponto 3. Mais uma coisa para a gente aprender. Fidelidade total à palavra viva de Deus. Fidelidade total à palavra viva de Deus. Segunda Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amado, presta atenção. Uma coisa é você saber a Bíblia bem, sem o Espírito. E também, como é verdade, que também é outra coisa você ter o Espírito e não conhecer nada da palavra. Tem que estar com os dois, querido. Tem que estar cheio dos dois. Tem que estar cheio dos dois. Tem que estar cheio dos dois. Olha só, amado. Sabe por que você tem que estar cheio dos dois? Olha o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, meu amado. Preste bem atenção. Ele está dizendo que o qual nos fez também capazes de sermos, sabe o quê? Ministros. Vira para o irmão do lado com amor e fala assim: você sabia que Deus te chamou para ser ministro dele? Amém, querido? Para você ser ministro agora, querido, dessa nova aliança, desse novo testamento. Portanto, você tem que estar cheio do Espírito, mas também cheio da palavra. Você tem que estar conhecendo, querido. A palavra diz que nós temos que manusear bem a palavra da verdade, para que a gente não venha a ser envergonhado. Sabe aquela coisa assim? Não, porque eu sou cristão. É, querido? É. Aí o cara abre o coração ali naquele momento, diz uma dificuldade que ele está passando. Aí você não conhece a Bíblia e fala assim: é, rapaz, é assim mesmo, viu? O mundo é complicado, mas é a vida, fazer o quê? Isso não é palavra, querido. Isso aí é melhor fazer como aconteceu com Zacarias, o marido de Isabel. Não tem, Isabel, perdão. Glória a Deus, amor. Falei Isabel, Isabel está aqui, ó. Está ali deitadinha, olha que pensa. Ô, glória. É, um Zacarias ali, o marido de Isabel, que não tinha o que falar, e ficou mudo, acabou. Ah, você não creu não, querido? Pronto. Então deixa eu dar um presentinho, vai ficar mudo, pronto. Não tem o que falar, não fala, querido. Amém. Mas quando abrir a boca, abre a boca para falar algo que vai trazer, querido, enriquecimento, algo que você vai levantar aquela vida, vai trazer uma palavra de vitória, vai falar: meu amado, não está tudo perdido. Tem um, querido, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez na minha vida e vai fazer na tua, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, querido, que eu tenho que estar cheio da palavra? Olha o que diz 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Olha o que a palavra está dizendo, querido. Se eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração, se eu estou cheio da palavra de Deus, a palavra está dizendo que Deus permanece, eu permaneço em Deus e Deus em mim. Portanto, se eu não estiver cheio da palavra, o que vocês acham que vai acontecer, querido? Será que eu vou estar em Cristo? Você está conseguindo entender, igreja?
Não é falar eu estou em Cristo da boca para fora. Porque a palavra não está falando isso. A palavra diz que aquele que está cheio, perdão aqui, acabou a pilha. Ô glória, aleluia. A palavra também, ó, ô glória. Vamos pegar um aqui, ó. Ah, é porque desligou lá atrás, ó. Mas amém. Amém. Foi na tomada aí. Mas deixa rolar. Estamos na bênção, estamos na bênção. Então presta atenção, amado, porque o que a palavra está dizendo aqui é que eu tenho que ser cheio da palavra para que eu possa, então, estar em Deus e Deus em mim. Você está entendendo, querido? Você está conseguindo entender o que é a mensagem que é de estar em Cristo? Estar em Cristo, querido, é estar cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio da palavra, eu vou ser cheio do Espírito, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, amados? Então presta atenção, amado. Sem o domínio do Espírito Santo, teremos uma vida, deixa eu falar para vocês, completamente miserável. Se você é uma pessoa, querido, que você aceitou Jesus, mas a sua vida, o seu caminhar, o que você fala, o que você faz, não sobe ao trono de Deus como aroma suave, um cheiro agradável, como uma expressão de louvor e adoração, querido, a Deus, o que acontece é que você tem uma possibilidade de você estar vazio. E você precisa, querido, de pimplane. E precisa, logo após isso, você precisa de pleitos. Você precisa dos dois. Você precisa dos dois. Como eu falei antes, não dá para ser só um. Tem que ser um e outro. Um me enche momentaneamente, me dá poder, me dá ousadia, mas depois eu tenho que permanecer, eu tenho que continuar o enchimento, e isso depende de mim. Amém, queridos? Então presta atenção, jamais, queridos, sentiremos que estamos vivendo nos mais altos lugares, reinando com Cristo. O processo, querido, presta atenção, o processo que abre as portas para recebermos as maravilhas de Deus é a santificação. E não existe, amado, santificação sem unção, sem o transbordar, sem o domínio do Espírito Santo sobre a tua vida e a minha. Querido, presta atenção. Se você não estiver transbordando do Espírito Santo, se não acontecer Pentecoste na tua vida, e se depois disso, querido, não houver uma manutenção, um enchimento diário, um enchimento todos os dias, querido, o que acontece, meu amado, é que a gente vai ficar completamente estagnado. Vai morrer espiritualmente. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Então presta atenção. Porque há uma promessa para nós. Quando eu ajo dessa maneira, quando eu tenho essa atuação, começo a viver com essas três coisas que Deus colocou, ter uma vida de adorador, uma vida de intercessor e ter uma fidelidade total à palavra viva de Deus. Você sabe o que acontece? Acompanhe comigo, Atos 2, versículo 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Fiquem de pé, igreja, que eu quero orar por vocês. Em nome de Jesus. Querido, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que sejamos e possamos permanecer sempre cheios do Espírito Santo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu necessito disso. Eu necessito disso. Se não tiver, querido, pimplane, e se não tiver pleiros na minha vida, eu morro. Você está conseguindo entender, querido? Se eu não tiver, se não acontecer pimplane e depois pleiros continuamente, todos os dias, todos os momentos na minha vida, eu morro. E não fique chateado comigo. Se acontecer a mesma coisa com você, você vai morrer, querido.
espiritualmente. O espírito ele vai se apagar dentro de você. E o que você vai começar a fazer, o que eu vou começar a fazer, são as obras da carne. A carne vai falar mais alto. E eu não vou conseguir me submeter a Deus. Portanto, querido, nós precisamos de Pentecostes na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios, transbordar e continuar transbordando todos os dias. Amém, querido? Eu quero orar agora por vocês.